Doutora, antes de mais nada, quem é a Rafaela? Por que tu entrou nesta área? Me conta um pouquinho de ti. Certo. Primeiro, obrigada pelo convite. É um desafio estar aqui, mas vamos lá. Espero que eu agregue para quem estiver aqui nos acompanhando. Então, meu nome é Rafaela, eu nasci aqui em Pelotas, sou filha caçula, irmã mais nova, e acho que isso já diz muito, porque durante a trajetória vocês vão entender. Mas o que me direcionou para fazer odonto, né? Eu sou dentista, me formei aqui na UFPEL. E durante a minha vida inteira eu sabia que eu ia seguir na área da saúde. Por muito tempo eu falei que eu ia fazer medicina, porque a minha Dinda é médica. E eu achava muito legal a profissão dela, ela era gineco e obstetra. Então eu achava que eu ia tirar o bebê da barriga das mamães também. Mas com o decorrer do tempo, a minha irmã fez odonto. E na hora do PAV, quando eu fui escolher, eu acabei optando por odonto porque seria uma opção, já que a minha irmã já estava fazendo odonto. E durante a faculdade, eu me apaixonei pela odonto. Não pensei em largar em nenhum momento. Mas, ao longo da minha formação, eu fui tendo várias ideias do que eu ia fazer. Então, num determinado momento, eu achei que eu ia ser professora. E eu tinha um plano de fazer mestrado e doutorado e a especialização e dar aula na faculdade. E, durante toda a faculdade, isso foi o plano. Fui mudando as especialidades ao longo da faculdade, só que dentro da odonto a gente não tinha ROF. Não era muito conhecido. Ainda era uma disputa se dentista podia fazer ou não, se era só médico, se outros profissionais poderiam fazer. Então, quando eu me formei, eu já me formei no mestrado, fiz mestrado em clínica odontológica, depois eu fiz o doutorado em clínica odontológica também. Sempre visando ainda a docência. Durante o mestrado, eu comecei a repensar se eu queria, porque ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado, eu trabalhava no meu consultório particular já. Eu já saí trabalhando no consultório. E tu fazia o quê no consultório geral? No consultório eu fazia clínica geral e o meu mestrado tinha ênfase em prótese. Então eu achava que eu iria seguir o caminho da prótese. A minha dissertação foi sobre a percepção estética da prótese. Então já tinha alguma coisa a ver ali. Quando eu estava nesse período ainda do mestrado, foi quando surgiu a possibilidade de fazer meu primeiro curso de harmonização. E a proposta da minha mãe foi: eu te pago esse curso e tu me faz botox pro resto da vida sem me cobrar nada. O que eu pensei? Lógico, né? E, bom, também eu esqueci de contar, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, assim, ainda tinha aquele medo se aquilo ali ia ser realmente o que eu queria, né? Então, foi uma surpresa para todo mundo que eu gostei, que eu fiquei e que as coisas foram fluindo da forma como fluíram, né? E aí, quando tu recebe uma proposta com 22 anos de fazer um curso que era super caro, e que a tua mãe ia te dar, eu pensei, lógico, vou fazer. Não sei se o meu investimento foi melhor pra ti ou pra ela. Eu acho que foi pra ela, depois eu conto pra vocês porque que foi pra ela. Mas aí eu fiz esse curso e tá. Nessa época era só, vou fazer botox, vou fazer preenchimento, faço uma graninha extra e tudo certo. E aí fiz o doutorado, e aí no doutorado definitivamente eu entendi que a área da docência não ia ser o caminho que eu ia seguir. Eu gosto de ensinar, eu tive uma oportunidade de dar aula na Federal, e que é uma instituição que eu sou muito grata, mas eu entendi que eu gostava de ensinar ali na clínica. A parte da docência, de fazer pesquisa, não era uma área que eu conseguiria seguir. E o teu doutorado foi sobre o quê? Foi sobre endodontia. Aí eu dei um duplo twist, fiz a minha especialização em endo, que é tratamento de canal, e fiz o doutorado em endo também. E, bom, aí nesse meio tempo, nesse caminho aí que eu estava fazendo o doutorado e tudo, eu comecei a gostar mais de fazer harmonização. Ainda era será que dentista pode fazer? Será que não médicos podem fazer? Aí fica essa discussão toda. Mas eu ia fazendo, meus cursos, estava tudo liberado, eu poderia fazendo. E tu já estava ofertando esse serviço também? Já ofertava, mas nessa época era muito assim. A minha mãe, as amigas da minha mãe, uma prima, eram pessoas mais próximas a mim. E eu ainda fazia muito da clínica geral e da parte de canal ali. Nessa época ainda era o meu carro-chefe. Lá por 2020 que eu virei a chavezinha. E aí entrou a ROF completamente. Eu fui diminuindo cada vez mais a parte da clínica geral e fui aumentando cada vez mais a parte da ROF. Fui me especializando cada vez mais, sentindo mais confiança no tratamento que eu entregava. E aí esse virou meu carro-chefe e hoje em dia é
minha principal forma de trabalho. E por que, assim? O que te levou a hoje... hoje não, mas naquela época, assim, decidir, não, é isso aqui que eu quero. O que te despertou isso? Foi uma questão pessoal? Foi uma questão visão de negócio? O que te levou para esse caminho? Num primeiro momento, foi visão de negócio. Porque, assim, um botox ou um preenchedor rendia muito mais do que um procedimento clínico. Tá? Então, eu levava 1 hora para fazer um preenchimento labial, ganhava um valor. Levava 1 hora para fazer uma restauração, ganhava um valor bem reduzido. Então, num primeiro momento, quando eu fazia botox e preenchimento, era uma coisa financeira. Uhum. Mas, como eu te falei, em 2020, quando o jogo virou, foi uma coisa pessoal. Porque foi daí que eu entendi o real motivo do meu trabalho. 2017, a minha mãe descobriu um câncer de mama. E a gente fez esse tratamento durante 2018. Às vezes é meio covardia falar que é a gente, mas é que a família toda acaba se envolvendo, sim, né, no tratamento. Então, e a nossa família é muito unida. Então, a gente pegou junto ali. E todo mundo não, né? Mas grande parte da saúde, né? Tua Dinda é médica, tua irmã é dentista. Então... Sim, a área eu acho que eu nunca... Por mais que tivessem outras áreas que eu achasse muito incríveis, eu nunca pendi para outro lado que não fosse a área da saúde. Uhum. Isso eu sabia. Mas durante o tratamento da minha mãe, então, a minha irmã tinha se mudado de Pelotas. Ficamos eu e o meu pai mais próximos durante esse tratamento. E eu peguei junto com ela e a minha mãe foi eu digo para ela que ela foi um monstro, assim, porque o câncer dela era muito agressivo. E ela passou pelo processo muito lindamente, assim. E 2020, durante a pandemia, ela já estava bem, mas ela ainda estava... Ela não chegou a perder todo o cabelo, ela perdeu um pouquinho porque ela usou aquela touca que consegue segurar sim. o cabelo. Né? Quando todo mundo desacreditou que daria certo, eu jurei para ela que a gente ia fazer dar certo e deu. Só que ela ficou com algumas falhas, e isso acontece, ela perdeu a sobrancelha e tudo. Sim. E ela estava nessa fase de recuperação. E aí ela se olhou, eu lembro da cena, e ela se olhou no espelho e disse, ai, como eu tô feia. E a minha mãe é muito bonita. E eu olhei para aquilo e disse, não é só a minha mãe que se sente desse jeito. E ela, por tudo que ela passou, ela devia estar se achando um monstro. E ela não está se achando bonita. Sim. E ali eu entendi que eu poderia fazer finalmente eu ia poder fazer alguma coisa por ela. Porque durante o tratamento eu não podia fazer. Era o remédio. A proposta dela foi antes desse momento? Foi antes. Foi em 2016 que eu fiz o primeiro curso. E então eu ainda estava meio amadora, assim, sim. Fazendo só procedimentos mais superficiais. Uhum. E nesse momento, aquilo para mim bateu forte, porque eu pensei, se a minha mãe, que é muito bonita, que é muito admirada, assim, sim. Ela não tá se sentindo bem, é uma coisa interna, com certeza, mas por fora, finalmente eu posso fazer alguma coisa por ela. Uhum. E aí, a partir daí, eu fui procurando curso de aperfeiçoamento e eu transformei isso na minha missão. Eu disse, nenhuma mulher vai chegar na minha frente e dizer isso e eu vou virar as costas e sair. Então, hoje, a harmonização é muito mais pessoal do que financeira. Tem uma retribuição financeira? Tem. Não vou mentir. Mas quando eu vejo uma pessoa que se olhava no espelho e se sentia feia e que hoje todo mundo quer chega lá e me diz, eu quero o tratamento da tua mãe, aí eu sei que deu certo.